Shalom, shalom, boa tarde. Estamos iniciando a tarde com a Torá. Estamos hoje no 6º dia da semana e, portanto, nós estamos no 6º dia do Shabat. Baruch Hashem por isso daí. Opa! E também, por ser o 6º dia da semana, o 6º dia do Shabat, nós estamos aí, então, na preparação para receber o Shabat logo mais ao entardecer de hoje. Então, por isso, uma boa preparação de Shabat para os que estão se preparando aí adequadamente. Entre eles, a preparação para o pão especial de Shabat, a Halá, porção dobrada, representando os dois, representando o maná no deserto, e os dois pães de Shabat representa exatamente a porção dobrada que o Eterno dava no 6º dia, para que houvesse a devida providência do pão para o 6º dia e o 7º dia, para que o povo israelita não saísse ao campo para colher maná, porque não haveria maná automaticamente. Então, a porção dobrada de pão, os pães especiais do 7º dia, os pães especiais para o Shabat, representam a divina providência do Eterno, de que Ele suprirá as vossas necessidades. Então, esse é o grande sentido para a Halá, ou Halot. Halá, pão, Halot, pães. Os pães, as duas porções de pães para o Shabat. É um ato em que nós fazemos recordando não somente aquilo que aconteceu durante a travessia no deserto, durante 40 anos o Eterno proveu diariamente a porção diária de maná, e no 6º dia ele enviava 2 porções do maná, para que houvesse então os devidos provimentos, tanto para o 6º dia como para o 7º dia. E nesse sentido o povo não precisaria sair ao campo para pegar, sair no campo no sentido de sair, para buscar o maná, ok? Então, porção dobrada de Halot, simbolizando desculpa, simbolizando a divina providência do Eterno para as nossas vidas, se tão somente nós confiarmos cada vez mais em Hashem, ou seja, obedecendo e confiando, estudando e se aplicando aos estudos de Torá, ok? Hoje nós estamos no dia 21 de maio do ano 2021 e pelo calendário judaico estamos no dia 10 de Sivan do ano 5781. E hoje nós estamos na gota de sabedoria do nosso Rebbe, de número 245. Vamos ver o que nos fala o nosso Rebbe hoje? Baruch Hashem. O nosso Rebbe Menachem Mendel, de Tzadik da nossa geração, ele nos fala da seguinte forma, dizendo: nossa visão do mundo e a visão de seu Criador são muito diferentes. Do nosso ponto de vista, sempre há um doador e um recebedor. Seja a mercadoria, conhecimento, afeto ou dinheiro. Alguém sempre parece estar em cima e outra pessoa embaixo. Mas por que existem aqueles que têm e aqueles que não têm? Certamente isso faz parte do plano do Criador, para que possa haver generosidade e doação em seu mundo. O que significa que, na visão do Criador, doador e recebedor são iguais. O recebedor, na verdade, está dando e o doador recebendo, pois esse
sem esse processo inteiro, o doador estaria eternamente aprisionado dentro de seu próprio eu. Não há superior e inferior. Ou seja, o que o Rebbe está nos ensinando nessa tarde é que o que faz parte do plano de Deus é que no mundo, no tempo presente, nós sempre teremos pessoas que são doadoras e pessoas que são recebedoras. Pessoas que têm algo a mais e pessoas que têm algo a menos e precisam sempre de ajuda. Dentro desse contexto, o Rebbe diz assim, tanto o doador como o recebedor, eles fazem parte do plano divino e, portanto, são iguais. Na realidade, não há superior e nem inferior. Por quê? Porque aquele que é doador, ele estaria eternamente aprisionado dentro de si mesmo se não houvesse a possibilidade de ser um doador. Por isso, na realidade, o doador e o recebedor, eles se completam. Ninguém é superior e o outro inferior. Então não existe dentro desse plano divino aquele que é superior porque é doador e aquele que é inferior porque é o recebedor. O plano divino, o plano do Criador é exatamente o quê? Tanto o recebedor como o doador, eles vêm se completar. E ao se completarem, eles estão o quê? Dentro do plano divino. E se o doador e o recebedor estão dentro do plano divino, então os dois são iguais perante Deus. Então, dentro desse sentido, que nós possamos aí aprendermos no nosso dia a dia a sermos doadores e a sermos recebedores. Por quê? Porque sempre há alguém que tem algo a mais que nos possa fornecer. E nós sempre teremos algo a mais para fornecer a alguém que tem a menos. Então, dentro dessa engrenagem, né? Então, você é doador uma hora, mas outra hora você é recebedor, e assim sucessivamente. E nessa engrenagem, que faz parte do plano divino, é exatamente para que nós possamos estarmos aí em humildade diante de Hashem e diante de um para com o outro. É por isso que, né, dentro de Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, em Tishrei, nós temos aí a Halá redonda, né, simbolizando realmente que não há princípio nem fim. Que a divina providência de Deus, ela sempre é uma realidade. Então, nesse sentido, o Eterno está sempre sendo doador e nós sempre recebedores. E dentro deste mundo que Ele criou e nos colocou aqui para que nós possamos, de fato, preparar o mundo para ser o lar divino, Ele nos coloca nessa engrenagem. Uma hora você é recebedor, outra hora você é doador. Para que nós não percamos o quê? A simplicidade e a humildade. E nós possamos estar fincando raízes deste tempo presente, né? À luz dos olhos de Hashem e à luz da sua Torá, realmente aquilo que é bom e agradável aos olhos e ao coração do Pai das misericórdias, o soberano do universo. Ok? Então, portanto, aprendamos as lições e venhamos executá-las. Baruch Hashem, nós estamos aí com a Malu, né, de São Sebastião, Distrito Federal, a Leocádia Pereira, Colombo, Paraná, Luiz Ribeiro, Itaquera, São Paulo, Baruch Hashem, né? A nossa a nossa leitura diária de hoje, né? A nossa Aliá, ela é a 6ª leitura, e hoje nós temos aí no capítulo 7 de Números, a partir do versículo 42 até o verso 83, onde nós vamos concluir, né, a leitura
dos príncipes das tribos de Israel, trazendo as suas ofertas para a dedicação do altar. Ontem nós vimos aí 5 príncipes que trouxeram as suas oferendas, né? E vimos aí também, dentro do ponto de vista da análise dos nossos sábios, o sentido, né, do que significa uma travessa de prata e etc e tal. E hoje nós vamos ver aí o que o Midrash nos fala, né, através dos nossos sábios, o que o Midrash nos fala com referência a estas oferendas particulares. Então aí nós vamos ter outro nível de conhecimento para que nós possamos estar aí aprendendo o que os sábios trazem para nós através da Midrash, ok? Também queremos aí mandar um shalom para a Janete Vargas, lá de Portão, da cidade de Portão, Rio Grande do Sul, e também a Terezinha Teles, lá de São Sebastião, Distrito Federal. Ô Malu, aí ó, Terezinha Teles, de São Sebastião, aí do Distrito Federal. Entre aspas, é a sua vizinha por aí, ok? Então, a Terezinha Teles, shalom, shalom, e a sua família, e a Janete Vargas, lá da cidade de Portão, da cidade do Rio Grande do Sul, Baruch Hashem. A Berenice Altafine, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Shalom, shalom, Berenice, a você, toda a casa, toda a família, Baruch Hashem. Vamos para a nossa leitura, então, a 6ª leitura da nossa 35ª Parashá, Nassô, que significa levante, né? E nós estamos no 3º livro nós estamos no 4º livro dos 5 livros da Torá. Já estudamos 3 livros completos, Bereshit, Shemot, Vaikra, ou seja, Gênesis, Êxodo e Levítico. E agora nós estamos estudando o 4º livro, Bamidbar, Números, e em seguida estaremos estudando o 5º livro, que é Devarim, Deuteronômio. Então a 6ª leitura de hoje diz assim, na continuidade das oferendas dos príncipes que trazem para a dedicação do altar, dizendo assim, a partir do versículo 42, capítulo 7 de Números. No 6º dia foi o líder dos descendentes de Gad, Eliasaf, filho de Deuel. Sua oferenda foi uma travessa de prata, pesando 130 shekelim, e uma bacia borrifadora de prata, pesando 70 shekalim, de acordo com o shekel sagrado. Ambas cheias de fina farinha de trigo amassada com azeite de oliva, para uma oferenda de farinha. Uma colher de ouro pesando 10 shekalim, cheia de incenso, um novilho excepcional, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para uma oferenda queimada, um cabrito para uma oferenda de pecado e para a oferenda de paz 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferenda de Eliasaf, filho de Deuel. No 7º dia foi o líder dos descendentes de Efraim, Elishamá, filho de Amihud. Sua oferenda foi uma travessa de prata pesando 130 shekalim e uma bacia borrifadora de prata pesando 70 shekalim. De acordo com o shekel sagrado, ambas cheias com fina farinha de trigo amassada com azeite de oliva para uma oferenda de farinha. Uma colher de ouro pesando 10 shekalim, cheia de incenso, um novilho excepcional, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para uma oferenda queimada, um cabrito para uma oferenda de pecado e para a oferenda de paz 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferenda de Elishamá, filho de Amihud. No 8º dia foi o líder dos descendentes de Menashe, Gamaliel, filho de Pedatsur.
Sua oferenda foi uma travessa de prata pesando 130 shecalim e uma bacia borrifadora de prata pesando 70 shecalim, de acordo com o shekel, padrão sagrado. Ambas cheias de fina farinha de trigo amassada com azeite de oliva para uma oferenda de farinha. Uma colher de ouro pesando 10 shecalim, cheia de incenso, um novilho excepcional, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para uma oferenda queimada, um cabrito para uma oferenda de pecado e para a oferenda de paz, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferenda de Gamaliel, filho de Pedatsur. No 9º dia foi a vez do líder dos descendentes de Beniamim, Avidan, filho de Gidoni. Sua oferenda foi uma travessa de prata, pesando 130 shecalim, e uma bacia borrifadora de prata, pesando 70 shecalim, de acordo com o shekel sagrado, ambas cheias com fina farinha de trigo amassada, com azeite de oliva para uma oferenda de farinha, uma colher de ouro, pesando 10 shecalim, cheia de incenso, um novilho excepcional, um carneiro e um cordeiro de 1 ano, para uma oferenda queimada, um cabrito para uma oferenda de pecado e para a oferenda de paz, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferenda de Avidan, filho de Gidoni. E no 10º dia foi o líder dos descendentes de Dan, Ahiezer, filho de Amishadai. Sua oferenda foi uma travessa de prata pesando 130 shecalim, uma bacia borrifadora de prata pesando 70 shecalim, de acordo com o shekel sagrado, ambas cheias com fina farinha de trigo amassada, com azeite de oliva, para uma oferenda de farinha, uma colher de ouro pesando 10 shecalim, cheia de incenso, um novilho excepcional, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para uma oferenda queimada, um cabrito para oferenda de pecado e para a oferenda de paz, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferenda de Ahiezer, filho de Amishadai. No 11º dia foi a vez do líder dos descendentes de Asher, Pagiel, filho de Ohran. Sua oferenda foi uma travessa de prata pesando 130 shecalim e uma bacia borrifadora de prata pesando 70 shecalim, de acordo com o shekel sagrado, ambas cheias de fina farinha de trigo amassada com azeite de oliva para a oferenda de farinha, uma colher de ouro pesando 10 shecalim, cheia de incenso, um novilho excepcional, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para uma oferenda queimada, um cabrito para uma oferenda de pecado e para a oferenda de paz, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferenda de Pagiel, filho de Ohran. E no 12º dia foi o líder dos descendentes de Naftali, Ahirá, filho de Einan. Sua oferenda foi uma travessa de prata pesando 130 shecalim e uma bacia borrifadora de prata pesando 70 shecalim, de acordo com o shekel sagrado, ambas cheias de fina farinha de trigo amassada com azeite de oliva para uma oferenda de farinha, uma colher de ouro pesando 10 shecalim, cheia de incenso, um novilho excepcional, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para uma oferenda queimada, um cabrito para uma oferenda de pecado e para a oferenda de paz, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano de idade. E esta foi a oferenda de Ahirá, filho de Einan. E aqui nós encerramos a nossa sexta leitura da semana. Uma coisa que você observou aqui é que
em todas as oferendas de pecado, ou oferenda para perdão de pecados, né? Sempre foi requerido aqui um cabrito e não cordeiro, ok? Então, um cabrito, isso que é importante. Resumindo, né, aquela primeira parte que nós vimos ontem, né? Então, as oferendas dos líderes, né, os príncipes de cada tribo, o cabeça de cada tribo. Então, no significado pessoal, resumindo, então nós temos aí, antes de nós irmos para os ensinamentos do Midrash, né, que os nossos sábios trazem para nós, sobre o que o Midrash nos fala sobre essas oferendas. Então, no princípio, o significado pessoal, porque os líderes, eles fizeram a sua oferta pessoal, individual. Eles não estavam fazendo aqui uma oferenda no sentido de coletividade. A oferenda de coletividade, ou seja, cada líder, cada príncipe, cada cabeça de tribo representando a sua tribo e toda a comunidade, foi aquela que nós vimos lá atrás sobre as carroças e os bois, ok? E aqui a oferenda dos líderes tribais são oferendas pessoais, particulares. E todas essas oferendas eles tiraram das suas posses pessoais e não da posse da tribo, da coletividade. Eles tiraram das suas posses privadas, pessoais, ok? Então, resumindo o que nós falamos ontem, então nós temos aí, né, a travessa de prata, né, pesando 130 shekalim, ela representa exatamente a vida de Adão, né, e também a partir dos 130 anos de idade que ele estabeleceu a primeira família. Os detalhes aí é que a vida de Adão durou 930 anos, que é o valor numérico da travessa de prata, incluindo muitas eras diferentes. Seus descendentes tiveram personalidades diferentes, né? Então, dentro desse escopo aí, há 930 anos, imagine a descendência de Adão, o quanto numerosa que ela foi, ok? Né? E mesmo assim, eras diferentes, quer dizer, 930 anos não são apenas um ano, e nesse sentido aí são eras diferentes e os descendentes tiveram personalidades diferentes. A bacia borrifadora de prata, pesando 70 shekalim, ela representa exatamente a vida de Noar, e o detalhe é que Noar testemunhou de perto tanto a destruição do mundo, quanto o estabelecimento de um mundo novo, contendo então as 70 nações diferentes. A colher de ouro de 10 shekalim, cheia de incenso, ela tem o seu significado principal, a Torá, e os seus detalhes é que a Torá é a única unidade, contudo, ela é dividida em 10 mandamentos, né? Onde nós temos aí a Aseret Hadibrot, que são os 10 ditos, ou as 10 palavras, literalmente falando, mas que ficou conhecido aí pela alcunha de 10 mandamentos. E esses 10 mandamentos, eles foram escritos, nessas 10 palavras, esses 10 ditos, foram escritos no hebraico com 620 letras, sendo, portanto, 613 mandamentos específicos para os judeus e as 7 leis universais para as nações, para os não-judeus. A oferenda de novilho, carneiro e cordeiro representa exatamente Abraham, Yitzhak e Yaakov, e os seus detalhes são que os 3 patriarcas geraram todos os judeus que existiram ao longo das gerações até a presente data. A oferenda de pecado, que era lá o cabrito, né, é para o perdão pela venda de Yosef, e os seus detalhes é que cada um dos irmãos de Yosef participou na sua venda de modos diferentes, por isso cada um necessitava uma forma diferente de perdão. E a oferenda de paz
né, representa exatamente Moshe e Arão, os sacerdotes, os levitas e os israelitas. Então os detalhes é que tanto Moshe quanto Arão alcançaram a paz por métodos diferentes, verdade e compromisso. Existem 3 tipos de judeus, mas todos são necessários para a oferenda de paz, né? Ou seja, somente com o povo junto, somente com o povo unido é que é possível fazer a oferenda de paz. Isso significa unidade, harmonia, comunhão entre todo o povo, né? Não resta dúvidas que o ponto auge desta unidade acontecerá nos dias da redenção, com os dias de Mashiach, ok? Então vamos ver aí que o Midrash nos fala para nós a respeito dessas oferendas pessoais dos líderes. Então ontem nós vimos aí o significado pessoal, por isso foi mencionado ontem, né, uma travessa de prata, uma bacia, borrifadora de prata, né, os 70 shecalim, 130 shecalim, a colher, o novilho, etc. e tal. Agora hoje, dentro do Midrash, nós vamos ouvir o nome das tribos, né? Então, nós teremos aí não a menção do nome do príncipe da tribo X, mas nós teremos aqui a menção da tribo. Então, por exemplo, a primeira tribo é o líder de Yehudá. Então, assim sucessivamente, então o nome das 12 tribos, elas serão citadas e nós vamos aqui, segundo o Midrash, os nossos sábios trazem para nós, né, algumas coisas peculiares referente a isso daí, ok? Baruch Hashem, Marli Stael, lá de Vitória, Espírito Santo, o Sandro Luiz Gomes, Baruch Hashem, Sandro, Shalom, Shalom. Temos aí também a Iranilde Pereira, Shalom, Shalom. Então vamos para o Midrash para ver o que eles nos falam, o que os sábios nos ensinam a respeito desta peculiaridade. Nós falamos o nome dos 12 líderes, dos 12 príncipes de cada tribo. Mencionamos a oferenda de cada um deles, mesmo sendo repetidos, nós mencionamos, lemos e ouvimos a menção das suas oferendas pessoais. Vimos aí, né, de uma forma um pouco mais profunda o significado das questões dessas ofertas pessoais, o significado. Agora nós vamos ver o que o Midrash traz para nós dentro desta realidade aí. Então vamos lá. Os nossos sábios, através do Midrash, eles falam que apesar de haver a repetição das oferendas, né, cada líder trazendo o mesmo tipo de oferenda, então o que os sábios chamam a atenção é que cada um teve uma intenção diferente. Então vamos ver aqui o que nos fala o Midrash sobre isso, ok? O líder de Yehudá trouxe suas oferendas para celebrar a realeza, uma vez que Yehudá era rei sobre os seus irmãos, né? E também da descendência de Yehudá vem aí principalmente os reis, né, de todo o povo judeu, que vai culminar, né, que temos aí dentre eles, temos o rei David, e vamos culminar com ponto auge, né, com a revelação do justo Mashiach. O líder de Isahar trouxe suas oferendas para celebrar a Torá, porque eles amavam a Torá mais do que qualquer outra tribo, né? Então nós vimos aí o exemplo de Isahar, né? Eles se dedicavam realmente a celebrar a Torá, a estudar a Torá, amavam a Torá e eles amavam ensinar, né, as tribos a Torá.
O líder de Zebulun trouxe suas oferendas no terceiro dia, porque sua tribo amava a Torá e eles estenderam suas mãos para prover amplos fundos para Isahar. Assim Isahar não precisava ganhar a vida e estava livre para estudar a Torá. Então Zebulun merece ser o sócio deles na Torá. E assim eles ofereceram as oferendas depois, logo na sequência, após Isahar, né? Então, Zebulun se tornaram sócios de Isahar, por quê? Porque Zebulun, eles amavam a Torá. E a forma deles expressarem esse amor pela Torá era exatamente suprir todas as necessidades da tribo de Isahar, para que eles pudessem ter total liberdade para se dedicarem exclusivamente aos estudos de Torá e aos ensinamentos, né? Então, Isahar não precisava ficar preocupado com a manutenção material, secular da vida deles, das famílias, da própria tribo. Porque Zebulun, ele estava compromissado com o seu irmão para fazer isto, né? Então, enquanto Isahar tratava das questões de conhecimento, sabedoria, da Torá, cuidava das dimensões espirituais da Torá para aprender e para ensinar, Zebulun, o seu nível elevado de amor à Torá, fazia com que eles se dedicassem ao trabalho secular, à labuta do trabalho secular. Eles faziam os seus negócios, mas todo o seu ganho, ele sempre estava voltado para as questões da Torá. Então eles tiravam dos seus lucros, né, as suas porcentagens que poderiam ser feitas adequadamente para suprir as necessidades da tribo de Isahar, né? Então nós vemos aqui o que? A Isahar espiritual, Zebulun, dentro do campo secular, físico, material. Então ele se eleva para chegar num equilíbrio com Isahar, e nesse equilíbrio, então Zebulun faz aquilo que a Torá nos ensina: elevar o mundo físico, o mundo material, no nível espiritual da Torá. Então, nesse sentido, está Zebulun fazendo algo esplêndido, ok? Depois, na sequência, nós temos o líder de Reuven, que trouxe suas oferendas para celebrar as tentativas do próprio Reuven para salvar Iosef de ser vendido, né? Então Reuven agiu de diversas formas para evitar o pior para Iosef, né, o seu irmão. Então a sua oferenda está ligado diretamente a essa questão. O líder de Shimon, que é a quinta tribo, e o quinto líder que foi no quinto dia, trouxe suas oferendas para celebrar a construção do tabernáculo, porque Shimon vingou o sequestro da sua irmã Diná, e igualmente o tabernáculo trouxe a extinção de adúlteras e sotás, aquela questão, né, de colocar a mulher, né, numa questão duvidosa e passar por aquele processo lá, né? Então, dentro disso daí, a santidade do tabernáculo, ela é o X da questão, né? Fazer a techuvá, né, no tabernáculo, isso trazer realmente uma mudança de vida. O líder de Gade trouxe suas oferendas para celebrar o êxodo do Egito, uma vez que Gade foi destinado a conduzir o povo judeu pelo Jordão na terra de Israel. O líder de Efraim trouxe suas oferendas para celebrar Iacov, porque Iacov abençoou Efraim antes de Menaxê, embora ele fosse o irmão mais jovem, né? Então é a oferenda de Efraim. O líder de Menaxê trouxe suas oferendas para celebrar Iacov, e Menaxê, né,
foi abençoado por Iacove, mesmo sendo mais velho, mas ele foi abençoado depois de Efraim. O líder de Beniamim trouxe suas oferendas para celebrar Rachel, a mãe de Beniamim e de Yosef, né? O líder de Dan trouxe suas oferendas para celebrar Shimshon, né? Que é mais conhecido como Sansão, o Sansão lá do livro de Juízes, né? Então, a tribo de Dan trouxe suas oferendas para celebrar Sansão, Shimshon, o Nazir que emergiria da tribo de Dan. Então, Sansão, que nós encontramos sua história lá em Juízes, ele vem da tribo de Dan. E foi, né, nos dias de Shimshon, ou Sansão, que ele era um juiz naqueles dias, e ele realmente livrou o seu povo da opressão dos filisteus. O 11º líder foi Asher, que trouxe as suas oferendas para celebrar o fato de que Deus tinha felizmente escolhido o povo judeu como seu povo. Então essa foi a oferenda de Asher. E o 12º líder, que foi Naftali, trouxe suas oferendas para celebrar os patriarcas e as matriarcas. Então as suas oferendas se referem sobre essa questão aí, ok? Como nós temos aqui, e é interessante nós observarmos o detalhe aqui, nós temos as 12 tribos, e eles vieram para trazer as suas oferendas pessoais, e Moshe a princípio recusou, mas Deus disse que era para receber. E aí, realmente o Eterno trouxe... Aí o Eterno trouxe, na realidade, instruções para Moshe, como que ele deveria receber estas oferendas dos líderes, que eram oferendas pessoais. Então Deus disse a Moshe, por dia, cada líder trará a sua oferta, ou a sua oferenda. E nesse sentido, então, ficaram o quê? Primeiro dia até o 12º dia, era então a prática de cada líder no dia a dia trazer, desde o primeiro dia até o 12º dia, as suas oferendas pessoais. Então nós temos aí, sem sombra de dúvidas, aquilo que nós acabamos de ler, que nós temos aí a primeira tribo que trouxe a sua oferta no primeiro dia foi Yehudá, e a 12ª tribo que trouxe a sua oferta, a sua oferenda pessoal, o líder, foi exatamente a tribo de Naftali. Então nós temos a primeira tribo, na sua sequência, segue até chegar à 12ª tribo. Ou seja, nós temos o primeiro dia, a primeira tribo, e o último dia, a última tribo. Então aí, os ensinamentos, né, da Hassidut, o pensamento racídico, traz a pergunta, qual que foi a mais importante? Aquela que foi a primeira ou aquela que foi a última? Ou as dos meio, entre o primeiro e o 12º? Então, pode-se analisar alguém dizendo, né, não, a primeira que foi mais importante, afinal de contas, o primeiro é o primeiro, né? E aí outro fala assim, não, os do meio são mais importantes, porque faz uma ligação com o primeiro e o último, né? E outros podem dizer, não, foi o último, né? Porque o último, ele veio e completou o serviço, né? Então pode ter esses questionamentos daqui, dali e acolá. Mas o pensamento racídico, ele resume da seguinte forma, o primeiro é importante porque deu início a esse serviço de oferendas pessoais dos líderes tribais. O 12º é importante porque ele concluiu toda esta questão. Ou seja, de forma bem simples, né,
tanto o primeiro, como os do meio, como o último, na realidade são todos importantes. Não tem quem é mais e quem é menos. Lembra da nossa gota de sabedoria de hoje? Em que o Rebbe diz que não há, tanto para o doador como para o recebedor, não há superior e inferior. Não é porque o doador fez uma doação que ele é mais do que o recebedor que recebeu a sua doação. Dentro do plano divino para esse tempo que nós chamamos de hoje, todos nós estamos no mesmo nível diante do soberano. Então, não importa se foi X o primeiro e Y o último. O que importa, de fato, é haver a unidade, haver a conexão com Deus, haver realmente o amor e a harmonia entre as tribos, entre as pessoas, entre as lideranças, para um objetivo comum: serviço a Deus. Então, todos são importantes. Então, dentro desse escopo aí do serviço a Hashem, né, os nossos sábios falam, dentro do ponto de vista que nós vimos aí do Midrash, e nós temos também o Pirkei Avot, que é a ética do Sinai ou a ética dos pais. Nós já vimos essa semana uma parte sobre avodá, o serviço ao Eterno. Então, dentro do serviço dentro do serviço para o Eterno, nós já aprendemos também alguma coisa sobre referente ao Kohanim, ou os Kohanim, os sacerdotes, e aquele que no dia, cada dia tinha um plantonista, né? Para entendermos, falando assim, cada dia tinha lá um sacerdote plantonista, ou um grupo de sacerdotes plantonistas, que faziam o serviço. E dentro deste grupo tinha aquele Kohen, aquele sacerdote, que ele, de fato, ele fazia a limpeza das cinzas dos sacrifícios. Então, podemos dizer assim, ele era o responsável pela faxina. E às vezes alguém fala assim, puxa, eu fazer faxina não. Esse negócio de fazer faxina não é comigo. Então, quando alguém, por exemplo, diz uma coisa dessa ou algo semelhante a esta, ela está se colocando numa posição superior à outra. E nós vimos que o Rebbe diz que não há superior e nem inferior. No serviço divino, nós todos estamos na mesma condição. E não tem absolutamente nada demais que aquele que está em funções aparentemente mais elevadas possa fazer a limpeza das cinzas, como o sacerdote fazia. O sacerdote, no Mishkan, no Beit HaMikdash, né, o tabernáculo no deserto ou o grande templo em Jerusalém, os sacerdotes, todos eles, tinham responsabilidades em todas as atividades dentro do templo. E todas as atividades eram importantíssimas. Mas também tinha momentos em que no rodízio dos Kohanim, dos sacerdotes, né? Então tinha dia que um sacerdote fazia a limpeza das cinzas. No outro dia era um outro, e assim sucessivamente, uma engrenagem. E ali estava constantemente fazendo a faxina das cinzas, né, da vaca vermelha. E aí dos demais sacrifícios, né? Então parece que é um serviço inferior e insignificante, mas não é. Se nós aprendemos o caminho da humildade, lembra que nós falamos aqui sobre atos, né, atos de beleza,
que faz parte aí do nosso grupo, dos nossos 13 ensinamentos que o Rebbe tem para nós nesses dias sobre atos de beleza. E uma delas foi exatamente essa questão, que é o quê? Por mais simples que seja o nosso gesto, mas sendo feito com coração e com amor, ele tem grande efeito na presença do soberano. Ele tem grande efeito na presença de Deus. Então, na realidade, nós não podemos nos colocar numa posição de que eu sou mais do que alguém, sendo que Deus não nos colocou nessa posição. Ele nos colocou de forma ampla, no mesmo nível, para que todos nós estejamos vivendo realmente a humildade. Por quê? Porque só há um que está acima de nós, mais ninguém. Então, guardando as devidas dimensões, respeitos e etc e tal, né, diante do soberano, somos todos iguais. Então, dentro desse sentido aí, que nós possamos realmente aprendermos cada vez mais de forma ampla, profunda e elevada a avodar o serviço ao nosso Hashem, ok? O Rabi Hanina ben Dossa, ele era extremamente pobre, e uma vez conta o Talmud que a sua esposa perguntou-lhe: por quanto tempo ainda vamos continuar nesse sofrimento? E o sábio respondeu à sua esposa dizendo: o que podemos fazer? E ela disse: ore, para que recebamos uma parte da recompensa reservada para os justos no mundo vindouro. Ofereceu sua oração, então o Rabi Hanina ben Dossa, ele ofereceu a sua oração e uma espécie de mão apareceu e lhe deu um pé de mesa de ouro. E naquela noite, quando ele dormia, ele teve um sonho. E ele viu a todos os sábios no céu, jantando numa mesa de ouro de 3 pés. Enquanto ele e a sua esposa tinham uma mesa de apenas 2 pés. Pela manhã relatou isso à sua esposa e perguntou: ficaria você satisfeita de cada sábio tivesse uma mesa de 3 pés e nós uma mesa faltando 1 pé? Desta vez ela respondeu: que podemos fazer? E ele rezou e o pé da mesa de ouro foi retirado. Esta história parece indicar que mesmo este sábio tão devotado temia que o ato de obter uma compensação por seus bons atos no aqui e agora, no nosso tempo presente, pudesse, em algum sentido, reduzir a sua recompensa final no mundo da felicidade espiritual eterna, a vida eterna, o Olam Rabá. Então, segundo o Pirkei Avot, nos fala que o Rabi Hanina ben Dossa, ele tinha essa preocupação, né? Que recebendo bens, recebendo recompensas ou algumas recompensas nesse tempo presente por parte de Hashem, poderia retirar-lhe méritos no Olam Rabá, na vida eterna, no mundo vindouro, né? Então, por isso, essa história que os sábios trazem com respeito, com referência ao Rabi Hanina e à sua esposa, certo? Então, frequentemente, todavia, alguma compensação pelo serviço divino é inevitável. Então, os sábios vêm aqui para trazer uma correção nesta visão, certo? Então, fica aquela questão assim: se eu recebo bens como bênçãos, e isso pode afetar os meus méritos no Olam Rabá, no mundo vindouro, na vida eterna, então é melhor não receber para não perder lá, certo? Então, essa visão os sábios vêm trazer para nós através do Pirkei Avot, a ética dos sinais, a ética dos pais. Então, frequentemente, dizem os nossos sábios aqui,
os nossos pais, os nossos mestres, é que alguma compensação pelo serviço divino é inevitável. Considere, por exemplo, os rabinos dos dias de hoje, o líder espiritual da sua comunidade, que é quem, devido ao tempo que sua função exige e por nossa estrutura econômica, deve aceitar uma remuneração pelo seu trabalho. Né? Então aqui os nossos pais, os nossos sábios do Pirkei Avot, eles falam que tanto os rabinos como os líderes espirituais das comunidades locais e regionais, eles precisam ter o seu salário, eles precisam ter os seus provimentos, né? Por causa do tempo que exige para estudar, para se dedicar ao estudo, para que os rabinos possam trazer ao seu povo e os líderes das comunidades locais e regionais possam trazer a sua comunidade local, regional, justamente para que possa haver esse zelo em estudar, se dedicar ao estudo, se preparar adequadamente para poder trazer o ensinamento correto e não, né, ficar aí dividido entre o trabalho secular, onde ele tem que ficar dedicado ao seu trabalho secular e de forma apertada, ele também tem que se dedicar ao estudo da Torá para trazer, né, ao seu povo ou à sua comunidade regional. Então, aqui os sábios estão dizendo, né, considere este exemplo, que deve aceitar uma remuneração pelo seu trabalho. Claramente, a motivação principal do rabino não é a compensação material, e sim a formação de uma comunidade judaica e uma difusão da Torá. Então, obviamente, o rabino ele está dedicado de forma especial dentro da sua comunidade judaica. Quando esse rabino ele tem a sua dedicação também à comunidade Benei Noach, os não-judeus, então o que normalmente o rabino faz? Ele faz, né, a seu critério, ele nomeia lideranças locais e regionais para que as comunidades locais e regionais de não-judeus possam ter aí os seus emissários, as suas lideranças, para poder trazer os ensinamentos, né, a partir da Torá, a partir das orientações do rabino, para a comunidade. Então, dentro desse escopo, tanto o rabino como a liderança local, regional, né, dizem os nossos sábios da ética dos sinais, né, eles precisam ser remunerados pelo seu trabalho. É uma questão de dedicação. Por isso que nós vimos nas nossas leituras de ontem e hoje o exemplo da tribo de Zahar e Zevulun. Então a tribo de Zahar, ela amava tanto a Torá que ela dedicou-se completamente ao estudo da Torá. Então, os varões da tribo de Zahar, eles não tinham atividade secular, porque eles se dedicavam desde cedo, né? E isso foi passando de geração em geração, a questão do estudar a Torá e ensinar a Torá. E aí o que aconteceu com Zevulun, a tribo irmã de Zahar? Então a tribo de Zevulun, que também amava muito a Torá, então eles decidiram, nós vamos nos dedicar ao máximo às nossas atividades comerciais, às nossas atividades seculares, e nossos lucros não serão exclusivamente só para nós. Os nossos lucros nós dividiremos com Zahar, para que eles tenham a tranquilidade nas questões pessoais, seculares, materiais, né, de alimentos, etc. e tal, né? Realmente eles tenham a tranquilidade para poderem se dedicar aos estudos. Então, esse é o exemplo que temos em Zahar e Zevulun. E é um exemplo que os nossos rabinos
vem através dos tempos demonstrando essa realidade. E nesses últimos aí 20 anos praticamente, com o envolvimento dos rabinos com a questão dos não-judeus, os Benei Noach, eles têm nomeado as lideranças regionais, né, com estas finalidades, né? Então, à medida que as comunidades regionais se dedicam, como Zivulum, a estar suprindo as necessidades de Izahar, da liderança e a sua família, então haverá o quê? Uma maior produtividade no campo espiritual de conhecimento, sabedoria daqueles 5 alicerces que nós temos. A Teshuvá, a Tefilá, a Tzedaká, o estudo da Torá e as 7 leis universais. Quem sai ganhando é a comunidade, porque isso fará com que realmente venha se expandir a própria comunidade, porque assim Deus estará honrando, né, tanto Zevulun como Izahar, entre aspas, e fará com que as comunidades locais e regionais venham crescer ainda mais. Por quê? Porque há um espírito real e verdadeiro do amor fraterno. E isso faz com que realmente Deus traga as suas bênçãos. Por isso, os sábios dizem aqui que há, de qualquer forma, frequentemente, alguma compensação pelo serviço divino, tanto para aqueles que se dedicam exclusivamente ao estudo da Torá, com essas 5 bases para os não-judeus, né, e trazer este ensinamento, entendimento, conhecimento, e para aqueles que praticam, né, a Tzedaká nas suas diversas dimensões, para com uns, para com os outros e para com a liderança também do rabino e a liderança local e regional, ok? Então é interessante o fato de que parece haver uma grande exceção à regra de não servir para ser recompensado. É a mitzvah da Tzedaká. Aqui o profeta sustenta firmemente a promessa de recompensa, onde nos fala lá em Malaquias, capítulo 3, verso 20, verso 10, melhor dizendo, teste-me com isto, diz o Eterno dos Exércitos, e vereis se não abrir as janelas do céu, eu vos derramo uma bênção para que haja colheita mais do que suficiente, né? Então, à medida que há realmente obediência aos mandamentos, o Eterno derrama as suas bênçãos, né? Então, a preocupação do Rabi Hanina ben Dossa, né, traz essa preocupação da parte dele, e aqui os sábios do Pirkei Avot vêm corrigir essa questão aí, né? Não é que nós estamos preocupados, amarrados, eu faço para receber. Nós não precisamos nos preocupar com isso. Por quê? Porque Deus, ele é justo. Deus é fiel em todos os níveis. Então, porque quando nós falamos Deus é tudo, então nós precisamos compreender no nosso dia esse tudo. Então, eu me dedico ao estudo da Torá, ao estudo do aprendizado para compartilhar ensinamentos. Deus é tudo. Deus está nisso. A mesma coisa, eu dedico realmente, através da Tzedaká, a alimentar, fortalecer, com a minha Tzedaká, ao rabino, a lideranças Benei Noach, locais, regionais. Deus é tudo, Deus está nisso. Ou seja, de qualquer forma, é Deus que está provendo as coisas. Ele está usando cada um no seu devido lugar, como instrumentos de Deus, como instrumento dele. Então, o importante para nós é, sem sombra de dúvidas, estarmos o quê? Estarmos na obediência realmente à mitzvah de Hashem, ao mandamento do Eterno. Continuando aqui, parece haver ainda alguma qualidade especial nos atos de beneficência que originam consequências imediatas e de longo alcance, no intrincado esquema da providência divina. Isso talvez esteja refletido na passagem
que nos fala lá em Devarim, capítulo 10, verso 17 e 18, que diz assim: pois o Eterno, teu Deus, é o grande, poderoso e temível Senhor, que não é parcial e não aceita suborno. Ele faz com que haja justiça para com a viúva e o órfão. Então aqui, os nossos pais, os nossos mestres, estão dizendo aqui para que nós tenhamos essa visão. Deus é tudo, Ele é o eterno, Ele é o teu Deus, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é o temível. Ele não é parcial e não aceita suborno. Então, por isso que nós não podemos ficar aí com aquela questão do suborno. Ó Senhor, eu faço se o Senhor me der isso. Deus não aceita suborno. Então, essas pessoas que usam o meio religioso para subornar as pessoas, eles estão dizendo que, ó Deus, eu faço tal coisa, mas o Senhor é obrigado a me dar tal coisa. Então, aquele tipo de lideranças religiosas que acham que Deus e o povo é obrigado a lhe dar alguma coisa, certo? Então, eles usam o quê? O suborno, dizendo para as pessoas, né, que através da sua arte da palavra, né, que tem o poder de persuasão, né, de convencer as pessoas que eles estão certos e que se as pessoas não o fizerem, vão estar, né, condenadas eternamente, né, à morte, e por aí afora vem outras coisas mais por aí que eles gostam de mencionar, né, trazendo medo e pavor nas pessoas, para que elas venham, né, ser obrigadas a realmente a fazer, a doar, né? E aqui nós temos aqui que Deus fala através de Moshe em Devarim, lá no capítulo 10, versos 17 e 18, que Deus não é parcial e nem aceita suborno. E ao mesmo tempo ele diz que faz justiça para com a viúva e o órfão, né? Então, dentro das próprias comunidades, tanto do âmbito do rabino como do âmbito das lideranças locais e regionais, uma coisa que não pode ser esquecida, porque Deus não esquece jamais, é o direito da viúva e do órfão. Então, a viúva e o órfão, eles precisam ser cuidados pelas comunidades. Então, se temos ali viúva, se temos ali órfãos, precisamos ver as suas necessidades. Se eles precisam de ajuda, precisam ser socorridos. Então, um dos objetivos, quando realmente foca, né, a tzedakah, os donativos para o rabino, para a liderança local, então a preocupação do rabino e a preocupação da liderança local, regional, já imediatamente estar atento às necessidades das viúvas e dos órfãos. E aí, havendo viúvas e órfãos, vai lá, visita a casa da viúva, visita a casa do órfão, para ver as suas necessidades e vai procurar socorrer sem sombra de dúvida, fazer justiça. Não esqueça que tzedakah essencialmente ato de justiça, certo? E aí vai lá. Se é uma coisa muito grande, aí envolve toda a comunidade a fazer realmente, né, a se envolver nessa questão que é grande, ou seja, para a viúva ou para o órfão, e dessa forma então se envolve com mais ainda, com mais afinco, as necessidades do órfão e da viúva, ok? Então, agora que é a conexão entre sua imparcialidade e a sua preocupação com o órfão e a viúva. Considere a analogia com um juiz rigoroso que esteja além do suborno e de todas as formas de influências.
Um dos acusados, em um caso, diante desse magistrado, faz grandes esforços para suavizar a sua decisão. Finalmente, ele descobre que o juiz está envolvido com filantropia e é um presidente de um orfanato local, por exemplo. Uma contribuição generosa para sua instituição favorita pode muito bem surtir o efeito desejado para esta pessoa que está sendo acusada de alguma coisa junto à justiça, né? Então, a Torá deixa claro que a justiça do Todo-Poderoso, ela é objetiva e absoluta. Na verdade, ele não aceita nem o suborno de outras mitzvot. Ou seja, nesse exemplo que está sendo dado aqui, a pessoa ela está sendo acusada de alguma coisa. É um exemplo que os nossos mestres estão dando. E ele é levado diante do juízo para ser julgado daquilo que ele é acusado. Então, ele procura descobrir, né, o ponto fraco do juiz para tentar um suborno, tentar suborná-lo, né? Aí ele descobre que o juiz ele é envolvido com filantropia. Então ele está sempre envolvido em socorrer aos necessitados. Aí ele descobre que o juiz ele é o presidente de uma casa de órfãos. Então ele pensa, então eu vou fazer um bom donativo, né, uma boa tzedakah para essa casa de órfãos que o juiz é o presidente, e quem sabe ele então suaviza a minha punição. Então, nesse sentido aí, o que significa? Deus não aceita suborno, mesmo que a pessoa esteja praticando uma mitzvah. Ele é imparcial e vai julgar a causa do fulano de forma justa. Ou seja, fazer a tzedakah é uma mitzvah, é um mandamento. Então esse acusado aqui, ele vai praticar uma mitzvah, ele vai praticar um mandamento, ele vai fazer uma tzedakah. Agora, não é porque ele fez a tzedakah que ele vai ser inocentado daquilo que ele é culpado. Então, aqui os nossos sábios dizem que a justiça do Todo-Poderoso é objetiva e absoluta. Na verdade, ele não aceita nem o suborno de outras mitzvot. Qual que é o aprendizado lógico para nós? Não é porque nós fizemos alguma coisa errada que significa que, peraí, eu vou fazer um negócio legal agora, um negócio bom, vou cumprir um mandamento aqui para que eu passe ileso na presença de Hashem. Uma coisa que nós aprendemos e não podemos esquecer, todo pecado tem uma consequência lógica. E há pecados que realmente é mais pesado do que outro na sua sentença. O que nós aprendemos é que, não é uma questão de suborno, mas é uma questão de amenizar a consequência dos nossos atos, nós fazermos techuvá. A techuvá, ela não está ligada ao suborno. Por quê? Porque a techuvá significa, ao mesmo tempo, sem separar um elo do outro, arrependimento e retorno a Deus. É a techuvá que vai fazer com que nós não soframos realmente a punição literal daquele mandamento que foi violado. E essa mitzvah, esse mandamento, ela está relacionado você e Deus, e não com o próximo, como é o caso aqui do exemplo que os nossos mestres trazem. Então, quando nós realmente estamos em culpa diante de Deus, então nós precisamos fazer a techuvá real e verdadeira. E esse é um relacionamento pessoal entre eu e Deus. E nesse sentido é que nós realmente podemos fazer com que Deus mude o mau decreto para um bom decreto, uma verdadeira techuvá, que é arrependimento e conexão com Deus.
Não adianta a pessoa se arrepender e não ter conexão com Deus. Ah, eu me arrependi, mas não entra em conexão com Deus. A conexão significa o quê? Não vou fazer de novo essa coisa. É um propósito que eu assumo com Deus. Então é arrependimento e conexão com Deus. É isso que nós vimos ontem sobre tanto a questão da tefilá, da tzedaká e da techuvá, na gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel. Então, não se arrependa, diz o Rebbe. Conecte-se com Deus. A sua conexão com Deus é importante. Por quê? Porque não há só arrependimento, há um verdadeiro abandono daquilo que é mal aos olhos de Deus no dia a dia, né? Então, isso é importante para nós aí, né? E temos essa visão que os mestres nos falam, né? No entanto, o Eterno também é o Pai dos órfãos do mundo, pelos quais todos nós somos responsáveis, e os esforços em favor deles são por si próprios mandamentos. Certamente, portanto, com respeito a nosso destino final, o mérito desses atos de caridade, né, ou de tzedaká, será levado em consideração. Então, o amor pode motivar as ações positivas de serviços, mas só o temor pode refrear o ser humano de violar as proibições. Ou seja, o amor é a motivação das nossas ações positivas no serviço a Hashem. O temor pode refrear o ser humano de violar as proibições. Aqui esse temor está ligado à questão de, sim, o medo de nós sermos punidos por causa das nossas violações aos mandamentos de Deus. Então, o medo das violações dos mandamentos é algo que está ligado ao temor aqui nessa questão, que pode nos refrear realmente a desobedecer mandamentos e vivermos desobedecendo mandamentos. Então aqui está ligado a essa questão de medo, dentro desse escopo de temor, né? Para nos refrear a sermos rebeldes para com os mandamentos de Deus, recordando que realmente ele é um justo juiz. Por isso tem a expressão Dayan Haemet, que o Eterno é Dayan Haemet, o Eterno é o justo juiz, certo? Com ele não se brinca e com ele não tem subornos, ok? Outra maneira de interpretar esta asserção, né, que os nossos sábios trazem para nós, né, é que você não deve cultivar o temor ao Eterno, mas que sua presença deve evocar o temor ao Eterno em toda a sua volta, como lemos na Torá, que está lá em Devarim, Deuteronômio, capítulo 28, verso 10. E verão todos os povos da terra que a presença do Eterno é invocada sobre ti, e te temerão. Aqui, a princípio, Deus está falando com o povo judeu sobre a questão deles invocarem realmente o Eterno. Desta forma, eles viverem nesse temor ao Eterno, com obediência, refreando, né, o desenfrear dos freios, ou quer dizer, ficar sem freios. Isso significa a rebeldia, rebelião e cair realmente no pecado e no mundo profano sem freio, de cabeça e alma, certo? Então, dentro desse sentido, o temor, né, a Deus, que a presença do Eterno é invocada sobre ti e te temerão. Então, através do povo judeu, a presença divina é algo que faz com que os povos tenham medo. Porque como que se fala? A ordenança de Deus a princípio foi para destruir Amaleque. Porque Amaleque
ele foi o único que não teve medo de atacar o povo israelita quando saiu do Egito e quando atravessou o mar de juncos. Quando os povos, as 70 nações, viram o que Deus fez ao Egito por causa de Israel, por causa do povo israelita, o povo judeu, quando as nações viram que Deus, ele colocou a sua nuvem de glória e as suas colunas de fogo na retaguarda do povo para impedir que o exército do faraó atacasse o povo judeu, e ele abriu o mar para que o povo pudesse passar por 12 canais, cada tribo por um canal, até o outro lado. As nações tiveram medo, tiveram temor. Aqui o temor é de medo mesmo, certo? E aí, quando ele estava em terra firme, o que aconteceu a Amaleque? Amaleque atacou o povo israelita. Ou seja, eles simplesmente não tiveram o temor a Hashem e atacou o povo judeu. Eles sabiam que seriam derrotados, porque não há como derrotar o povo judeu se Deus está do lado deles, se o soberano está com eles. Eles sabiam que seriam derrotados, eles tinham certeza da derrota, mas a ação deles, eles mostraram não ter medo do Deus dos judeus. E que qualquer um pode atacar o povo judeu. Através desta ação de Amaleque, até a presente data, é que nós vemos aí nações atacando, perseguindo, matando o povo judeu através da sua história. E ultimamente nós estamos vendo aí realmente, né, o grupo terrorista atacando o povo de Israel lá no Oriente Médio, né? E nós também estamos vendo aí a ação de Deus em favor do povo hebreu. Shomer Israel, o guardião de Israel, que não dorme nem cochila, continua guardando a menina dos seus olhos, o seu filho primogênito, o povo judeu. Certo? Os próprios inimigos sabem que não tem como vencer a Israel. Os inimigos sabem que não tem como vencer o exército de Israel, porque eles sabem, por mais que eles possam fazer, mesmo quando o exército falha, eles sabem que o Deus dos hebreus, o Deus dos judeus, não falha. Já em outras guerras, os próprios inimigos falaram, e escritos em jornais foram, com referência aos próprios jornais no Oriente Médio. O Deus dos judeus não deixa com que os nossos mísseis caiam na terra deles, no território deles, no meio do povo deles. Cai um ou outro lá, mas por mais que nós possamos lançar, não cai. Ou seja, para se ter uma ideia, desde que começou esses ataques terroristas, nesses últimos dias aí, nessas últimas semanas em Israel, foram lançados mais de 4.000 mísseis contra a nação de Israel, contra o povo de Israel. Então, tem lá, né, o chamado escudo de ferro, que segundo os especialistas, 90% tem conseguido bloquear os ataques. Mas também já foi mostrado pelas próprias redes de televisão que simplesmente mísseis lançados contra o povo de Israel que não foram interceptados pelo Iron lá, né, o escudo de ferro lá, mesmo não sendo, eles explodiram sozinho no ar. Vários canais de televisão do Oriente Médio mostraram isso, filmaram isso. Como que pode? Não foi interceptado e explodiu sozinho. Então, o guardião de Israel permanece ali. Então, por isso, aqui Deuteronômio, capítulo 28, verso 10, fala de forma bem clara, o Eterno falando através de Moshe. E verão todos os povos da terra que a presença do Eterno é invocada sobre ti.
Vocês têm o Deus, o Criador, o soberano, o único e verdadeiro Deus e Salvador a teu favor. As nações verão isso. Os povos da terra verão isso. E por causa disso, eles temerão, eles terão medo. E eles têm medo. Eles podem ter essa cara de pau aí de atacar, mas sabe, como Amaleque lá atrás, né? Sabe muito bem que não tem como vencer. Mas a ousadia de Amaleque vem através dessas gerações e desses milênios. Então a afronta, o levantar contra o povo de Israel, na realidade é levantar-se contra o Deus de Israel, o Deus dos judeus, que é o único Deus soberano sobre todas as coisas. Então, à medida que as pessoas, ou seja, certas nações ou certos tipos de povos que querem exterminar o povo judeu, é porque querem tentar apagar da face da terra o Deus, único Deus, o único Criador, conhecido desde a antiguidade como o Deus de Israel, o Deus dos judeus, como o único e o verdadeiro Deus. Então, na realidade, o afrontar o povo de Israel é afrontar o Deus de Israel. E se nós, não judeus, abraçamos a fé monoteísta com o seu fundamento judaico, o nosso Deus é o mesmo. Por isso, está bem expresso, tanto na Torá, como nos escritos, tanto dos profetas, como nos demais escritos. Antes e depois do eterno, não há Deus. Há um só Deus. Ponto final. Certo? Então, dentro desse sentido, a Mishnah então indica que somente quando servimos a Deus com amor e nos dedicamos como os judeus se dedicam no seu serviço a Hashem, a observância e o cumprimento da Torá, aquilo que é pertinente aos não-judeus, com eles as 7 leis universais, podemos esperar a compreensão de nossos vizinhos. Quando o não-judeu vê uma comunidade judaica sem fidelidade verdadeira à Torá, sem fé em Deus e dedicação à tradição, ele fica perplexo, perturbado. Mas quando os outros puderem ver o judeu chamado pelo nome do Eterno e perceberem uma dedicação aos valores do Espírito, então virá uma compreensão por Israel e uma admiração pelo Deus de Israel. Então podemos interpretar a última parte do versículo que diz: e venerarão ao Todo-Poderoso por sua causa, ou seja, por causa de vocês, né, os seus vizinhos, as nações realmente aprenderão a ter o verdadeiro amor e o verdadeiro temor. Aí já não é o medo, mas o temor aqui já é o respeito, a reverência, né, a submissão ao verdadeiro Deus. Como em outra leitura destas mesmas palavras, a Mishnah traz para nós também: e o céu estará ansioso ou preocupado por ti, né? Isso significa que Deus e as suas legiões celestiais estão preocupados com cada judeu e com cada não-judeu, para que realmente possam ser abençoados. Então, dessa forma, uma mãe se preocupa pelo bem-estar do filho e o Todo-Poderoso por todos os que lhe suplicam com sinceridade e amor. Por isso está escrito inúmeras vezes, né, na Torá, nos profetas e nos escritos, né, que Deus, ele não desampara aqueles que o procuram com sinceridade e com amor. E não está falando exclusivamente só para os judeus, ele está falando para todo ser humano. E dentro disso daí, o Magid de Misritzi dá uma explicação das mais encantadoras para a preocupação do Todo-Poderoso, dizendo: a Torá declara: qual é a coisa que pede o Eterno teu Deus de ti?
Qual é a coisa que pede o eterno Deus, teu Deus, de ti? Pense e reflita. No primeiro sentido, ele pergunta para o povo judeu. No segundo sentido, no mesmo nível, mesma significância, tendo a mesma importância, né, para os não-judeus. O que é que Deus pede de ti? Senão que temas ao eterno teu Deus e que andes em todos os seus caminhos? Também está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 10, verso 12. Então, o que é que Deus pede para cada judeu? O que é que Deus pede para cada não-judeu? Que simplesmente o quê? Que ande em todos os seus caminhos. A palavra para pedir no hebraico é shoel, shoel, que também significa emprestar. Em outras palavras, Deus toma emprestado de nós esta mercadoria preciosa. Qual é a mercadoria preciosa que Deus toma emprestado de nós? Temor a Ele. Aqui está falando do quê? Reverência, respeito, submissão. Então Deus toma emprestado essa mercadoria preciosa de cada um de nós, temor ao Eterno, pois esta não se encontra ao alcance do céu para que possa produzi-la. Ou seja, o temor ao Eterno, amor, reverência, respeito, submissão, certo? Que está tudo ligado como amor a Deus, amor ao Eterno, isso não está nos céus. Ah, eu vou pegar lá no céu e vou ter o temor. Ah, eu vou abrir a estante, vou pegar ali dentro da estante. Ah, eu vou lá no meu compartimento de provisões, vou abrir o meu compartimento de provisões, cadê o temor ao Eterno? Ah, está aqui, pego ele. Vou abrir lá a poupança, a conta bancária, né? Ah, cadê o temor ao Eterno? Ah, está aqui, eu pego ele. Não. Então os nossos mestres estão dizendo, somente pessoas em seu livre arbítrio podem admitir o temor ao Eterno. Ou seja, o temor ao Eterno, ele está dentro de cada um de nós. E cada um de nós precisa desenvolver, sem sombra de dúvidas, esse temor ao Eterno. E de acordo com a halachá, o shoel, né, que é pedir, portanto, o tomador do empréstimo é totalmente responsável pelo objeto que recebe no tocante à sua perda, roubo e até acidentes. E assim conclui então o Maguide. Se temermos ao Eterno, ele se transformará em nosso shoel, o nosso provedor, o nosso, aquele que é responsável, ele é o tomador deste empréstimo, essa questão preciosa que cada um de nós temos, que é o temor ao Eterno, que está dentro de nós, que é aquilo de mais precioso que está dentro de nós, segundo os nossos mestres, o temor a Deus. E nesse sentido, então, conclui o Maguide, se temermos ao Eterno, ele se transformará em nosso shoel. E daqui por diante, o céu estará certamente preocupado com o nosso bem-estar. Hoje, mais do que nunca, quando nos aproximamos do serviço do Todo-Poderoso, devemos ser conduzidos pelos ensinamentos dos nossos mestres, entre eles e Antígnos, né, que nós começamos a falar sobre Avodá, esses 2-3 dias. Então, simplesmente, resumindo, ele diz assim, e tende sobre vós o temor dos céus. Se você tiver esta viva manifestação, aquilo de precioso, mais precioso que você tem dentro de você, que temos dentro de nós, que é temor aos céus,
temor a Deus, que é amor, respeito, reverência, submissão ao Todo-Poderoso, então ele é o tomador das nossas vidas. Então esse temor aos céus que está no nosso livre-arbítrio, eu escolho se sou ou não temente a Deus. E a partir do momento que eu escolho ter o temor aos céus, o temor a Deus, então ele se torna o provedor das nossas vidas. Ele é o tomador deste bem precioso que temos. Ou seja, ele toma, ele é o Shoel, ele toma esse temor aos céus para si. Ele aceita como um sacrifício vivo e perfeito. E então ele passa a se sentir responsável por cada um de nós. É isso que ele faz para com o povo de Israel, e por isso o povo de Israel é invencível. Por isso o povo de Israel tem a canção Am Israel Rai. O povo de Israel vive. Por quê? Porque Deus tomou, Shoel, tomador desse bem precioso, o temor a Deus, o temor ao Eterno. E a partir de então, ele se sentiu na responsabilidade de cuidar daquilo que é seu. Por isso diz de várias formas: todo aquele que vem a mim, não o desampararei. Através desse temor, amor, respeito, reverência, submissão para com o Eterno, então ele é tomador deste seu temor. Ele toma para si. Então ele pega essa preciosidade que te pertence. Ele pega esse tesouro que pertence a você, que pertence a cada um de nós. O temor a Deus. Ele pega essa preciosidade. Então ele toma na nossa linguagem humana, como dizem os nossos mestres aqui, ele toma para si, ele toma emprestado para si. E à medida que ele tomou para si como empréstimo, então ele é tomador e ele se sente responsável de cuidar de cada um de nós. Por isso, Shomer Israel, o guardião de Israel, ele não dorme e nem cochila. Por isso, viva esse temor ao Eterno. Amor, respeito, reverência, submissão à sua vontade. E ele então sempre será responsável pela sua vida. Tudo é Deus. Seja você para Deus isto. Seja para Ele realmente essa dádiva preciosa. Por isso, seja forte, seja luz, seja você um verdadeiro e autêntico serviço para Hashem. Uma boa preparação para o Shabat, um Shabat Shalom para você, sua família, sua comunidade, e que seja de muita luz, muita sabedoria, muita providência divina para cada um, para cada Benei Noach e a sua família. E pela graça bendita de Hashem, amanhã, às 14 horas, para concluirmos a nossa Parashá semanal. Shabbat Shalom!